O poder que transforma. Baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de vocês neste momento de comunhão e edificação espiritual. Hoje meditaremos em um dos livros mais vibrantes e poderosos de toda a Palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro não é apenas uma narrativa histórica sobre os primeiros dias da Igreja. Ele é a revelação do poder do Espírito Santo agindo através de homens e mulheres comuns, transformando-os em instrumentos extraordinários nas mãos do Altíssimo. O mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecostes ainda se move entre nós, acendendo corações, fortalecendo a fé e impulsionando o povo de Deus a cumprir o propósito divino. O livro de Atos começa com uma promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essas palavras de Jesus foram o ponto de partida para a maior revolução espiritual que o mundo já viu. Os discípulos, antes temerosos e escondidos, tornaram-se corajosos pregadores da verdade. O que mudou? O poder do Espírito. Quando o Espírito Santo desce, o fraco se torna forte, o tímido se torna ousado e o impossível se torna possível. Atos é o testemunho vivo de que não é pela força nem pela sabedoria humana, mas pelo Espírito do Senhor que a obra de Deus se cumpre. No capítulo 2, o Espírito é derramado. O som de um vento impetuoso enche a casa, e línguas como de fogo pousam sobre cada um dos presentes. Todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. Ali nascia a igreja, não uma instituição, mas um corpo vivo, cheio de unção, movido por poder e dirigido pela vontade divina. Pedro, aquele que negara Jesus, agora se levanta com autoridade e proclama: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E cerca de 3.000 almas são salvas naquele dia. Assim começou o mover que transformaria o mundo. O livro de Atos nos mostra que o poder do Espírito não é um evento isolado, mas uma realidade contínua. Os discípulos curavam enfermos, libertavam cativos, enfrentavam perseguições e pregavam com ousadia. Onde quer que fossem, o evangelho se espalhava como fogo. Não havia templos luxuosos, nem estruturas grandiosas. Havia fé, comunhão e poder. Eles se reuniam nas casas, partiam o pão, oravam e compartilhavam tudo o que tinham. O amor e a unidade eram o selo da presença de Deus entre eles. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de ser salvos. Mas junto com o crescimento veio também a perseguição. Estevão, cheio do Espírito Santo, tornou-se o primeiro mártir, e seu testemunho impactou até mesmo Saulo, o perseguidor dos cristãos. Através da morte de Estevão, a semente do evangelho se espalhou ainda mais. A igreja foi dispersa, mas onde quer que os cristãos fossem, levavam o nome de Jesus. O inimigo tentou calar a fé com o medo, mas descobriu que quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais ele crescia. Porque uma fé cheia do Espírito não se dobra diante das circunstâncias. Ela se levanta com autoridade celestial. No caminho de Damasco, o próprio Saulo, o perseguidor, teve um encontro sobrenatural com Cristo. Uma luz o cercou e ele caiu por terra, ouvindo a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento mudou a história. O homem que destruía a igreja tornou-se seu maior pregador. De perseguidor a apóstolo, de inimigo a servo fiel. Assim é o poder de Deus. Ele transforma corações, muda destinos e faz do improvável um instrumento de sua glória. Paulo passou a anunciar o evangelho com zelo, enfrentando prisões, naufrágios, açoites e fome, mas nunca desistindo da missão. Sua vida se tornou prova viva de que quem tem um encontro com Jesus nunca mais é o mesmo.
Atos também nos ensina sobre a importância da obediência e da comunhão entre os crentes. Pedro foi usado para abrir as portas do Evangelho aos gentios, quando o Espírito o conduziu à casa de Cornélio. Ali, o mesmo Espírito que desceu sobre os judeus em Jerusalém também foi derramado sobre os estrangeiros, mostrando que o amor de Deus não tem fronteiras. O reino não está limitado a uma nação ou cultura. Ele é universal, porque o sangue do Cordeiro foi derramado por todos. Essa revelação mudou para sempre o curso da Igreja e mostrou que em Cristo todos somos um só corpo, um só povo e uma só fé. Mesmo diante das prisões, dos julgamentos e das ameaças, a Igreja não parou. Pedro foi libertado milagrosamente por um anjo. Paulo e Silas cantaram hinos dentro do cárcere e as cadeias se abriram. O livro de Atos é uma sinfonia de milagres, um testemunho vivo de que a presença de Deus é maior do que qualquer barreira. Onde há fé, há mover. Onde há oração, há libertação. Onde há unidade, há manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo não é uma força do passado, ele é uma realidade viva hoje. O mesmo Espírito que encheu o cenáculo quer encher o teu coração, tua casa e tua vida. Queridos irmãos, Atos dos Apóstolos é um convite para a igreja de hoje. É um chamado para voltarmos ao primeiro amor, à simplicidade e ao poder do Espírito. Não fomos chamados para viver uma fé morna, mas uma fé cheia de fogo e convicção. O mundo precisa ver em nós o reflexo do Cristo vivo. Precisa ouvir de nossos lábios a mensagem da cruz e sentir em nossas ações o amor que vem de Deus. O Espírito Santo ainda quer operar milagres, restaurar famílias, curar enfermos e levantar uma geração que não teme proclamar o nome de Jesus. Tudo o que precisamos é nos entregar por completo e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento da Tua vontade. E agora, amados irmãos e irmãs, que esta mensagem acenda em nós o desejo de viver cheios do Espírito. Que possamos, assim como os apóstolos, ser testemunhas fiéis, corajosas e obedientes. Que o poder que desceu no Pentecostes também desça sobre cada lar, sobre cada coração, sobre cada servo e serva do Senhor que ouve esta palavra. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra continua a realizá-la hoje e continuará até o dia de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos conduza, nos fortaleça e nos renove. Que Ele nos dê ousadia para pregar, fé para suportar e amor para servir. E que, assim como nos dias de Atos, possamos ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Pois o Deus que operava ontem é o mesmo hoje e será eternamente. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo o sempre. Amém.